Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva e nesse vídeo falaremos a respeito da lei da semeadura e da colheita, o que podemos aprender, irmãos amados, e não ser confundido com a teologia da prosperidade nos dias atuais. Se você não é inscrito no canal, aproveite esse momento aqui embaixo, se inscrevendo, olha, deixando aquele joinha, compartilhando, para que as vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do nosso Senhor. O que é a lei da semeadura na Bíblia Sagrada, meus irmãos? É o que falaremos nesse vídeo. A lei da semeadura é uma verdade básica fundamentada na figura do agricultor, meus irmãos, que ensina que aquilo que plantamos também colheremos. Esse ensino é um ensino antigo que pode, queridos, ser encontrados em vários textos bíblicos. Também é verdade que, infelizmente, muita gente tem utilizado da lógica da lei da semeadura para tentar enganar as pessoas. Criou-se um verdadeiro comércio da fé, irmãos, que ensina um falso evangelho, que dá esse objetivo principalmente a respeito de um retorno financeiro do Antigo ao Novo Testamento. Encontramos vários textos, irmãos, que transmite a ideia presente na lei da semeadura. Por exemplo, o rei Salomão escreveu um provérbio que transmite a lógica da lei da semeadura. Ele diz: o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Provérbios 11:18. Em outra ocasião, o mesmo sábio também escreveu: o que semeia perversidade colherá males. Provérbios 22, verso 8. De acordo com esse princípio, querido, é possível perceber que apenas irá colher aquele que também semeou. Isso é o que fica claro nos livros de Eclesiastes. O pregador escreveu: quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não colherá. Eclesiastes 11, verso 4. No Salmo 126, também encontramos elementos da lei da semeadura. Nele o salmista mescla louvor pelo livramento de Deus e lamento pela situação de seu povo. É uma enorme confiança na providência de Deus, expressando a sua certeza de que Deus mudaria a sorte do seu povo e substituiria o sofrimento pela bênção. A frase mais significativa é nesse sentido: transmitir a figura da semeadura. Nela, o salmista ele enfatiza que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Salmo 126, verso 5, meus irmãos. O profeta Oséias, confrontando a idolatria da nação de Israel e as alianças indevidas, destacou a relação entre o pecado e o castigo, no sentido de causar e efeito, queridos, ao dizer que porque semearam ventos, também ceifarão tormentas. Oséias 8, verso 8. No Novo Testamento também existem muitas passagens que fazem referência à lei da semeadura e da colheita, queridos.
Algumas vezes essas referências é feita de forma explícita. Certamente, os dois textos mais lembrados do Novo Testamento nesse sentido foram escritos pelo apóstolo Paulo. O primeiro foi direcionado aos cristãos de Corinto e o segundo aos cristãos da Galácia. 2 Coríntios 9, 6 e Gálatas 6, 7, verso 8. Estes dois textos são essenciais para, queridos, entendermos realmente o que é a lei da semeadura e a lei da colheita. Segundo a Bíblia, ao mesmo tempo, também é fácil perceber o que a lei da semeadura definitivamente não é. No texto aos Coríntios, Paulo trata da necessidade das contribuições no auxílio aos crentes pobres de Jerusalém. Entenda isso. Nele, o apóstolo encoraja os cristãos de Corinto a serem generosos com os irmãos necessitados de Jerusalém. Neste contexto, ele escreveu: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. 2 Coríntios 9, verso 6. No texto aos Gálatas, após o apóstolo fazer uma grande exposição sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, ele fala sobre o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal, lá em Gálatas 6. A partir do verso 6, ele ensina que o homem ceifará aquilo que planta, enfatizando a responsabilidade humana. Com base nesses dois textos, irmãos, podemos considerar alguns pontos básicos sobre a lei da semeadura e da colheita. A lei da semeadura e da colheita tem sido um dos princípios de argumento de quem defende a teologia da prosperidade. Segundo tais pessoas, se alguém semeia financeiramente, e é claro que em abundância irá colher em abundância, querido. Obviamente, o que semeia pouco, nesse mesmo sentido, irmãos, também colherá pouco. Geralmente, se utiliza o texto citado em 2 Coríntios para defender tais ensinos. No entanto, esse texto nada tem a ver com o falso ensino. O grande objetivo do apóstolo, como já foi dito, irmãos, é estimular a generosidade esperada, irmãos, entenda, daqueles que são verdadeiramente seguidores de Cristo. Apesar de nossas traduções bíblicas trazerem a frase, o que semeia em abundância, ou fartura, em abundância também ceifará. No original grego, o que se lê literalmente é algo como o que semeia na base de bênção, na base da bênção, há de colher. A palavra grega eulogia, traduzida como fartura ou abundância, em algumas versões significa louvor, enaltecimento, bênção e gratidão. Decalassúria. Assim como o apóstolo está falando, e simplesmente aquele que contribui com as necessidades de seu irmão, louvando a Deus ou com gratidão a Deus, terá, por sua vez, uma colheita pela qual agradecerá ou louvará a Deus por receber que nitidamente a ênfase
não está na quantidade, e sim na intenção, queridos. É por isso que o versículo seguinte, ele é muito claro em dizer que cada um contribua segundo seu propósito em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, não, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9, verso 7. Isso significa, queridos, que aquele que contribui em abundância, no verso 6, é o mesmo que contribui com alegria no verso 7. Esta relação expressa muito claramente que, mais uma vez, o foco, de forma alguma, é a quantidade. É claro, irmãos, que uma colheita pela qual alguém agradece a Deus não implica necessariamente em receber dele riqueza e poderes, ou verdadeiros seguidores de Cristo, entenda, de Cristo, sabe muito bem, irmãos, que as riquezas terrenas não devem ser fonte de sua satisfação. A recomendação do Senhor é para que o tesouro seja juntado no céu, como está em Mateus 6, 19 e 20. A lei da semeadura, queridos, não garante prosperidade terrena. No verso 5, antes do apóstolo introduzir, esta palavra ao agricultor, querido, da lei da semeadura, ele deixa bem claro que quem está recebendo a bênção, no sentido financeiro, esse contexto são os irmãos pobres de Jerusalém. E no momento algum, os ofertantes aparecem como os beneficiários. Entenda isso, dessas bênçãos, num tipo de barganha com Deus. O texto de Paulo não dá margem para falso ensino da lei da semeadura da prosperidade. Não. Portanto, a lei da semeadura e da colheita que o apóstolo Paulo se refere não tem qualquer relação com um tipo de investimento de negócios, irmãos. No sentido de contribuir hoje para receber amanhã. Não. Amanhã não. O apóstolo aplica a lei da semeadura no campo espiritual. Assim, é nesse mesmo sentido que os cristãos devem esperar a colheita prometida. É claro que Deus pode abençoar materialmente alguém de forma generosa, sim, queridos. No entanto, isso não é uma regra e nem algo garantido, irmãos. O que a Bíblia afirma e garante é que a recompensa do cristão não está nesta vida. Porém, irmãos, enquanto estivermos vivendo aqui, Deus nos garante o necessário para a nossa sobrevivência. Também é nesse mesmo sentido que encontramos o ensino de Jesus acerca da boa medida, recalçada, sacudida e transbordante, como Lucas colocou, Lucas 6:38. Infelizmente, muitos distorcem esse ensino para ensinar a lei da semeadura. Oh, Deus! Aqui também podemos nos lembrar do levita Asaf. Em certa altura de sua vida, ele ficou incomodado com o sucesso e a prosperidade do ímpio. Faz as privações, injustiça, sofrimento pelo justo. Mas ele finalmente foi confortado quando entendeu que a prosperidade terrena desfrutada pelo ímpio é frágil e é passageira, e seu fim é terrível diante do juízo de Deus, lá como está em Salmo 73. Além de tudo isso,
voltando ao apóstolo Paulo, seria totalmente contraditório. Ele ensina que esse tipo de lei da semeadura, conforme os falsos mestres ensinam por aí, ele próprio admite abertamente. Passa por muitas dificuldades, por muitas privações. Passam. Se a lei da semeadura realmente for referente à oferta com abundância e receber cada vez mais, então Jesus não sabia disso quando elogiou a oferta de uma viúva pobre, como está lá em Marcos 12:42. Jesus foi claro ao dizer que não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas a teologia da prosperidade é tão maligna que faz com que alguém tente servir a Deus apenas por alcançar o dinheiro. A lei da semeadura é um alerta partido, entenda isso, do texto, querido, da Epístola aos Gálatas. Podemos perceber o quanto a lei da semeadura aponta para a responsabilidade humana, irmãos. O apóstolo Paulo faz uma importante exortação de que a responsabilidade pessoal, ela é, querido, transferível, lá em Gálatas 6:5. Isso está de acordo com o ensino bíblico de que cada pessoa será julgada à luz de suas próprias ações. Oh, aleluia! Diante desta verdade, irmãos, o apóstolo, aleluia, o apóstolo está aplicando a lei da semeadura e da colheita para ensinar que Deus, ele não deixa, querido, escarnecer-se. Por isso ele escreve: pois o que um homem semeia, também ele colherá. Obviamente, essa regra ela é válida para todos, não apenas para os cristãos. Em outras palavras, irmãos, o apóstolo está dizendo que ninguém que faz pouco caso do evangelho ou zomba de Deus, queridos, revelados nas escrituras, ficará impune. Não.